Se os fatos que estiverem sendo tratados no seu processo forem complexos e o juiz achar necessário, o processo chega na fase de saneamento, ou seja, autor apresentou a inicial, réu contestou, autor impugnou, o processo vai para a fase de saneamento. Geralmente, o juiz pode tomar 3 atitudes. A primeira é a que eu vou falar agora. A primeira atitude, se o juiz achar que os fatos são complexos, ele pode designar uma audiência de saneamento. Essa audiência está prevista lá no artigo 357, parágrafo 3º do CPC. Ele fala justamente isso, ó. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação entre as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, vai convidar as partes para integrar ou esclarecer as suas alegações. Isso é comum na prática? Não. Eu sou capaz de apostar que ninguém, ou quase ninguém que está aqui, já participou de uma audiência de saneamento. Por quê? Primeiro, porque isso é novidade do último Código de Processo Civil. E segundo, porque os juízes têm mais a tradição, o costume, de sanear o processo através de uma decisão e não em uma audiência. Mas aqui eu preciso te falar como é que as coisas acontecem na prática, porque aqui é uma grande mudança no prazo do rol de testemunha. Presta atenção, então. Primeira atitude que o juiz pode tomar quando ele recebe o processo por saneamento é designar uma audiência. Se isso acontecer, ou seja, se o juiz designar a audiência de saneamento, você deve levar para essa audiência o seu rol de testemunha. Presta atenção. O juiz designou a audiência de saneamento, você tem que ir para essa audiência com o rol de testemunha. Professor, quer dizer que nessa audiência as testemunhas não vão ser ouvidas? Não, você só vai lá, junto com o juiz, auxiliá-lo a sanear o processo. É uma audiência onde só participa o juiz e os advogados. E lá o juiz vai sanear o processo. Se for o caso, ele vai designar uma audiência de instrução. Mas presta atenção, porque aqui você pode cometer o primeiro erro crasso. Se você for para a audiência de saneamento e não levar o rol de testemunha, você vai deixar precluir o direito do seu cliente. Onde que isso está previsto? Lá no artigo 357, parágrafo 5º do CPC, que diz assim, ó, na hipótese do parágrafo 3º, que é a hipótese do juiz designar a audiência de saneamento, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunha, tá bom? Ah, professor, mas e se eu não levar esse rol? E se o cliente não me passar esse rol de testemunha? Eu não vou na audiência de saneamento? Ou eu vou, mas eu não levo o rol? O que pode acontecer? Preclusão, meu amigo. Se lá na audiência de saneamento você não levar o rol de testemunha, erro seu, prejuízo para o seu cliente, prejuízo para a sua carreira, porque o cliente, com toda certeza, nunca mais vai te procurar.